Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em 10 minutos. Bom, o título da lição dessa semana é Compartilhando a História de Jesus. Para a gente começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Mesmo a gente não vivendo no tempo de Jesus, como a gente pode ser missionário de Cristo e preparar pessoas através do nosso testemunho? Eu queria ler aqui para vocês um texto de Ellen White, que está no Desejado de Todas as Nações, que fala um pouquinho sobre. Diz o seguinte: apenas por poucos momentos esses homens tiveram o privilégio de ouvir os ensinos de Cristo, então, naquela época, né? Nenhum dos sermões dos lábios de Cristo jamais tinha sido ouvido pelas pessoas, enfim. Não podiam instruir o povo como os discípulos que haviam estado diariamente com Cristo, no entanto, levavam em si mesmos as evidências de que Jesus era Messias. É que, podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. Isso é o que pode fazer todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus. Eu acho que ele falou bastante aqui. Eu acho que compartilhando de forma espontânea, né, sobre o Jesus que conhecemos e amamos, até porque quando Cristo habita no coração, por meio do trabalho do Espírito Santo, isso se torna bem visível, né? A nossa vida muda. Então, o testemunho se transforma em algo muito natural e prazeroso por ser uma resposta do coração ao sacrifício que Cristo fez na cruz. E nós podemos testemunhar com segurança pelo que ele é e não pelo que nós somos. E é muito legal esse pensamento porque quando a gente tem os relatos que dizem que contam a história de Jesus, que são apresentados. E quando a gente entende eles e a gente aceita eles como verdade, e a gente aceita o chamado do Evangelho, o chamado de Cristo, a gente se torna como se fosse um mini Cristo. Então a gente acaba fazendo as coisas que ele fez, lógico que de uma forma totalmente diferente devido ao contexto, mas a gente é chamado para ser uma representação de Cristo. Então, como que mesmo não vivendo com ele, a gente não conhece todos os trejeitos dele, pelos relatos a gente consegue perceber como ele era. E é isso é o nosso desafio, é ser um pouco que nem ele foi. E também a gente tem que pensar assim que não só através do sacrifício de Cristo, né, na cruz para nos oferecer a salvação, mas nós também temos a companhia de Deus em todos os momentos da nossa vida, né, que nem o Gustavo falou, através da Bíblia, que é a palavra dele e tudo mais. Então a gente, de uma forma um pouquinho diferente, a gente ainda está recebendo os ensinos de Jesus, né? Como vocês comentaram, para nós sermos mais parecidos com ele, né? Essa é a vontade de Deus. Sim, verdade. E continuando aqui, outra perguntinha para vocês. Por que vocês acham que o testemunho, a gente falar do testemunho que Cristo fez em nós é tão poderoso? Quando a gente fala daquilo que Cristo fez, a gente tem um convencimento maior, a gente consegue alcançar mais pessoas. Por que vocês acham isso? Eu acho que é porque a gente está vendo a pessoa, a transformação que teve na vida dela, a emoção dela. Quando a pessoa fala sobre o que aconteceu da transformação de Cristo na vida, é uma coisa tão, sei lá, eu poderia dizer que é tipo, coisa boa está sendo compartilhada e você vê que a pessoa compartilha com entusiasmo tão grande que não tem como aquilo lá não te tocar de alguma forma. E, bom, eu acho que é isso. E porque contar com a graça de Cristo operando na nossa vida, né? Porque é mostrar na prática como que funciona o amor de Deus e o quanto isso é real. E o testemunho pessoal é poderoso porque tem esse potencial de transformar vidas. Sim. Isso torna-se tão interessante porque, como eu falei anteriormente, a gente vem discutindo aqui, a gente vê os relatos de Jesus, a gente aceita que eles são verdadeiros e a gente toma eles pra gente. E quando isso acontece, meio que você está sendo uma representação de tudo que está escrito. Você está sendo, por exemplo, um quadro de quem que é Jesus, né? Então você está representando o que ele foi, o que ele é. Então quando isso está em você, você meio que está traduzindo a ideia de Cristo. Isso é como se fosse, às vezes as pessoas não têm tanta familiaridade com a Bíblia, mas você seguindo isso, você meio que vai ser uma representação de Cristo para as pessoas. E isso é lindo demais. É que é legal, porque, tipo, não é uma argumentação. Não é tipo assim, eu tenho uma ideia, você tem outra, eu tenho uma teoria, você tem outra, a gente vamos discutir para ver qual teoria é melhor. A questão é, você tá vendo a minha vida, você vê o que acontece na minha vida e você, tipo, as atitudes, as mudanças, tudo que acontece, o jeito que eu falo, o jeito que eu como, o jeito que eu ando, e você fala, peraí, não é algo que é apenas teórico, não é um argumento que é melhor que o outro, não é uma explicação que é melhor que a outra.
Você tá vendo que a vida da pessoa tá diferente, entende? Então, alguma coisa tá acontecendo ali. Não é apenas algo, numa teoria, não é eu discutindo com você para ver, pô, quem tá certo, quem tá errado. Não, você vê que Cristo existe e Cristo está mudando a vida da pessoa, né? Acho que é muito melhor do que qualquer tipo de argumentação, qualquer tipo de debate, qualquer tipo de ideia. Quando você vê que uma pessoa antes estava sem Cristo e estava passando por dificuldades, sofrendo na vida e agora ela tá uma pessoa muito melhor, ela se desenvolveu muito, você não tem como falar, putz, que legal isso, entende? Eu quero saber mais quem é essa pessoa que transformou ele, entende? Verdade. Bom, e para terminar aqui, qual é a importância de termos a certeza da salvação na nossa experiência cristã? Eu acredito que quando a gente entende, a gente tem a certeza da salvação, a gente tem mais certeza cada vez mais do amor de Deus para cada um de nós, e a gente sabe que o desejo de Deus é estar cada vez mais perto da gente, e a partir desse momento a gente fica mais perto dele, a gente começa a buscar mais ele, e com certeza isso faz com que a gente leve mais pessoas para Cristo também. Sim, e também porque se nós não tivermos a certeza da salvação pessoal, fica difícil compartilhar isso com os outros, até porque nós oferecemos aquilo que temos. E Deus quer que a gente se alegre com a salvação que Ele oferece tão bondosamente, ao invés de ficarmos numa incerteza perpétua, até porque nós somos salvos por meio da graça dele, não por nossas obras. Relevante porque no momento que eu enxergo que salvação é totalmente dependente dele e eu sou salvo por causa das coisas que ele fez, eu não vivo mais minha vida tentando me salvar, e sim divulgando as coisas para as outras pessoas, as pessoas também terem esse privilégio e aceitarem isso. Então, se eu não acredito que eu sou salvo hoje, eu vou tentar me salvar. E quando isso acontece, eu não vou conseguir nem compartilhar. Mas no momento que eu entendo que é tudo feito por ele e eu só tenho que aceitar, isso vai, de alguma forma, ser transbordado para as outras pessoas. E, meu, eu tive a mesma reflexão que você, Gustavo, porque você pensa assim, muda o objetivo, né? Você não está seguindo a Cristo para ser salvo, porque você já é salvo. A salvação, na verdade, a salvação é a primeira coisa que você ganha quando você aceita Cristo, né? Não é algo que não é o objetivo final onde você alcança. Não, você aceitou a Cristo, salvação, você já tem ali. Tudo que acontece depois disso é porque você já está salvo, entende? Então é mais ou menos assim, uma vida que eu vivo com Cristo por estar salvo, em vez de eu viver uma vida para ser salvo, né? Para conseguir a salvação, o perdão dos meus pecados. Não, tudo isso já é a primeira coisa que você consegue, né? Sim. E esse foi um pouquinho da lição dessa semana. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Comentar aquilo que você achou da semana, da lição dessa semana. Compartilhar um pouquinho daquilo que você tem aprendido. E compartilhar com seus amigos também, para passar essa mensagem para eles também. É isso.